Com o pé direito, foi dessa maneira que a seleção brasileira estreou na Copa do Mundo. Vitória por 2-0 folgada contra a Sérvia. Vídeo de hoje do canal do Nicola vai repercutir sobre o triunfo, mas vai falar também sobre o futebol brasileiro, como por exemplo, atualizações da negociação entre São Paulo e Santos, aquela famosa troca envolvendo o goleiro John. E o Flamengo tem interesse mesmo em contratar o Cristiano Ronaldo, como especula a revista Veja? Bora te atualizar sobre o Grêmio mais perto de um reforço super importante para 2023. Te trago atualizações sobre o Vasco, que além de Pedro Raul também negocia a contratação do Bissoli. Tem as últimas do mercado e muito mais. Antes, só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000. E a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando no mundo do futebol para não perder as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Só clicar nesse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Lembrando que daqui a pouco às 7 tem programa do Nicola ao vivo pra gente bater papo. Bom, sem perder tempo, bora começar com as últimas mais importantes e aquelas mais aptas. A primeira delas, São Paulo e Santos. Nessa quinta-feira surgiu a informação de Santos de que só vai haver negócio se o São Paulo comprar o John por 8 milhões de reais. Uma pessoa do São Paulo me ligou para falar: Nicola, se esses são os termos, não vai haver negócio. São Paulo não vai, em hipótese alguma, desembolsar 8 milhões de reais para contratar o goleiro do Peixe. Ou sai o negócio por uma troca, ou não tem acordo. São Paulo está tentando oferecer jogadores compatíveis ao John. E por compatíveis, entenda-se atletas que não são titulares. Bora falar sobre o América Mineiro, que está acertando a contratação de Benítez. Jogador que já passou pelo Grêmio, pelo São Paulo, estava emprestado ao América, ele tem vínculo com o Independente. O Fred Cascardo, que é o diretor do América, está em Buenos Aires fechando os últimos detalhes da compra de 50% dos direitos econômicos do Benítez. Eu havia contado para vocês com exclusividade pela manhã que o América está contratando o Nicolas para a lateral esquerda e o Nino Paraíba para a lateral direita, bons reforços de olho em 2023. Bora contar também que a 777 está anunciando a intenção de comprar mais um clube. Além do Vasco, do Genoa, do Red Star Paris e do Standard Liège, o grupo norte-americano tem a intenção de adquirir pelo menos 60% do Hertha Berlim, clube alemão dos mais tradicionais. Para fechar o giro de notícias, contar que o Olympique de Marselha está bem bravo com o pai do Gerson, o Marcão, que é também seu empresário. Tudo por causa da forma como o Marcão conduziu as tratativas e as negociações com o Flamengo, deixando vazar e dando entrevistas afirmando que já estava tudo certo. O tempo mostrou que havia uma distância grande entre Flamengo e Olympique. Nesse momento, inclusive, o Flamengo já anunciou a desistência da contratação e o Olympique colocou outros intermediários para oferecer o Gerson para clubes ingleses e espanhóis. Bora falar sobre Vasco da Gama. Contei para vocês pela manhã que, se depender do Pedro Raul, vai haver acordo com o Vasco. Pedro Raul já se acertou com o clube carioca, salário, tempo de contrato. Ele até tinha outras duas opções no futebol brasileiro, mas preferiu jogar no Vasco da Gama. Resta agora um acordo entre o Caxias Reysol e o Vasco. Mas não é sobre isso que eu quero contar, queria falar para vocês que, de fato, o Bissoli, atacante formado na base do São Paulo, que tem seus direitos econômicos presos ao Atlético Paranaense e disputou o último brasileiro pelo Avaí, o Bissoli interessa. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Edson Codor, que é o representante do Bissoli, e ele afirmou o seguinte, abre aspas: os clubes estão conversando sim, mas o Vasco ainda não apresentou uma proposta. Como é que funciona? O Atlético Paranaense foi procurado por um representante da 777, o Paulo Brax, para entender as condições do negócio, e o Vasco ficou de enviar com a 777 uma oferta nos próximos dias para a compra do atleta em definitivo, jogador de 24 anos, temporada de 38 partidas, 14 gols e uma única assistência. Uma coisa não inviabiliza a outra, tá? Não é porque o Bissoli pode chegar que o Pedro Raul deixaria de vir. O Vasco está atrás de dois centroavantes e entende que com esses dois jovens teria bastante futuro, uma situação bastante tranquila. Bora falar agora sobre o Grêmio mais perto da contratação de Franco Cristaldo. Se você nunca ouviu falar sobre esse jogador, saiba que é um dos melhores meias do futebol argentino. Legítimo camisa 10, de muita categoria, classe, técnica, boa finalização, aquele cara que pifa os atacantes do time dele e coloca os caras para marcarem gols. Cristaldo quase foi parar no Santos na última janela de transferências, não houve um acordo financeiro no último momento. A coisa está tão avançada entre o Grêmio e o Huracan, que é o clube argentino que detém os direitos econômicos, que apenas as garantias bancárias separam o anúncio. O que são garantias bancárias? O Huracan, para não correr o risco de tomar um calote, quer que o Grêmio ofereça garantias amparadas por bancos ou por grandes instituições de que a grana que está sendo combinada vai ser paga de forma definitiva. O Grêmio havia feito uma proposta de 3 milhões de dólares e havia deixado claro desde o princípio que gostaria de ter 100% dos direitos econômicos desse atleta, que tem seus direitos metade com o Huracan, a outra metade com o Boca Juniors. Se o negócio for fechado, Renato Gaúcho vai estar ganhando um excelente reforço para 2023.
Contei para vocês também recentemente que o Grêmio está perto de fechar com o Reinaldo, notícia que eu dei com exclusividade na semana passada. O Reinaldo havia garantido a atletas do São Paulo que as conversas com o Grêmio por um contrato de 2 anos estavam praticamente sacramentadas. Bora falar agora sobre Cristiano Ronaldo. Muita gente perguntando se o CR7 pode pintar no Flamengo. Essa informação foi divulgada pelo site da Veja. Caiu meio esquisita, né? Como é que um clube brasileiro vai desembolsar cerca de 40, 45 milhões de reais para contratar o Cristiano Ronaldo? É verdade que ele está livre, é verdade que ele pode escolher seu futuro, mas não há muitos atrativos em jogar no futebol brasileiro. A nossa liga não tem exposição internacional, a Libertadores está muito aquém de qualquer competição internacional disputada na Europa, enfim. A informação que veio da Veja dá conta de que os patrocinadores do Flamengo têm sido procurados para ver se ajudariam com parte dos salários do Cristiano Ronaldo, mas os dirigentes do Flamengo preocupados com essa exposição, que é só com esse otimismo exagerado dos torcedores, os dirigentes já estão afirmando que não há negociação. Cristiano Ronaldo, por mais que seja excelente jogador, não cabe dentro do orçamento rubro-negro. Só a título de curiosidade, a folha do Flamengo hoje é de 30 milhões de reais. O Cristiano Ronaldo sozinho no Manchester United ganhava 45 milhões. A tendência é que ele vai jogar ou nos Estados Unidos, ou volte para Portugal para jogar no Sporting, ou enfim, vamos ver o que vai acontecer. Quero fechar esse vídeo para falar sobre a seleção brasileira, que deixou a melhor impressão possível. A tarde de quinta-feira só não foi perfeita com a estreia da seleção brasileira por causa de uma lesão do Neymar, que saiu no segundo tempo sentindo o tornozelo. Ele nem participou da festa pós-jogo dos atletas com os torcedores no estádio. A imagem mostrava ele caminhando com dificuldade, sentindo o tornozelo direito. Ele acabou pisando no adversário e por conta dessa pisada acabou virando o tornozelo. Vamos saber como é que vai se dar essa recuperação. Neymar, que tem convivido com uma série de problemas quando o assunto é Copa do Mundo. Foi assim em 2014, em 2018 ele não chegou muito bem. E em 2022 chega no auge e sofre essa lesão. Não sabemos a gravidade. Assim que tiver qualquer novidade durante o programa a gente atualiza vocês. Sobre o jogo do Brasil, muito boa participação. Mesmo após o primeiro tempo em que o Brasil termina com 0-0, já era uma seleção brasileira bem melhor, que havia perdido um gol com o Rafinha e outro gol com o Vinícius Júnior. O segundo tempo marcando ainda mais pressão, o Brasil quase não sofreu, foi muito pouco incomodado por uma seleção sérvia que tem seus talentos, e o Brasil foi criando oportunidades, criando, até que marcou o primeiro gol com o Richarlison, se aproveitando, jogando especificamente como um centroavante. O segundo gol também do Richarlison, um golaço, bola cruzada do Vini, ele domina, bate de virada, sem chance para o goleiro. A seleção ainda coloca a bola na trave, desperdiça outras oportunidades. E aí eu queria chamar a atenção para um detalhe curioso. Tite conseguiu colocar praticamente todos os seus atacantes em campo, com exceção do Pedro. O Martinelli, o Antony, o Rodrigo foram 3 atletas que acabaram entrando e deram uma outra mobilidade à seleção brasileira. Antony, Martinelli e Rodrigo. Falei sobre o Gabriel. E o Gabriel Jesus também teve alguns minutinhos. Ou seja, é o Tite mostrando que vai tentar contar com todo mundo do meio para frente. Seleção muito bem, extremamente concentrada. Atuação, para mim, muito bacana, firme, forte, demonstrando que de fato o Brasil é um dos, se não for o principal favorito ao título. Próximo jogo do Brasil contra a Suíça. Nesse momento o Brasil e a Suíça dividem a primeira colocação, ambos com 3 pontos. O Brasil leva vantagem pelo saldo de 2. A Suíça venceu o Camarões por apenas 1 gol. Se o Brasil vencer também a Suíça, encaminha a classificação com a primeira colocação e depois confirma os 9 pontos contra Camarões. E você, o que achou da seleção brasileira? Use o espaço para comentários para deixar sua avaliação. Não se esqueça, a gente volta daqui a pouquinho, a partir das 7 da noite, com o programa do Nicola. Abraço, tchau!